depender da hora que você for assistir esse vídeo, meu querido aluno. Veja só como é que tá a situação. Depois de ficar tanto tempo preso aqui no meio da pandemia, meu cabelo, minha barba cresceu tanto que eu virei o eremita, virei o guru da disciplina de gestão de micro e pequenas empresas. E aí, como proposta inicial para a nossa discussão, minha barba está descendo aqui, vamos trabalhar, vamos discutir a reinvenção do microempresário brasileiro na era pandêmica. Aí tem algumas informações interessantes que eu trago para vocês aqui. É uma publicação do Nexo Jornal, ele fala o seguinte: houve um levantamento que eles chegaram à conclusão que, em média, 1/3 das empresas brasileiras, eles demitiram pessoas. Em torno de 13% tiveram acesso ao auxílio federal para ajudar a pagar os empregados, ou seja, os seus colaboradores. Desse número, 1,3 milhões de empresas encerraram suas atividades, seja de maneira temporária ou definitiva nesse período. Só para você ter ideia, como as pequenas empresas são maioria no Brasil, geram em torno de 98,4%, segundo o IBGE, entre todas essas empresas, no caso pequenas, 17,8% dessas empresas fecharam as portas em definitivo nessa pandemia. Pouco mais de 2% dessas empresas eram empresas de médio porte, e nenhuma grande empresa ela precisou fechar porque tinha dinheiro, tinha capital. E esse é um diferencial. Quando você tem dinheiro para poder subsidiar suas atividades e fazer com que você continue produzindo produtos, serviços, aí quando você é uma empresa de grande porte, tudo é mais fácil quando você tem dinheiro. Mas a maioria dos empresários brasileiros, que a gente sabe que muitos entraram não só pela questão da oportunidade, mas da necessidade, e aí há uma carência grande, inclusive de captação de recursos, às vezes eles nem sabem onde captar recursos, ou até sabem onde captar recursos, mas não tem condições de ser aprovado numa linha de crédito. O setor que mais perdeu, mais fechou, foi o setor de serviços. E só para você ter ideia, foram em média 258.500 mil empresas, que representa mais ou menos 49,5% desse montante. E aí vem o seguido do comércio, que fechou em torno de 192 mil empresas, que dá 36,7%. Você tem a média de 38,4 mil empresas, que representa 7,4% na área da parte de construção civil, e 33,7 mil empresas, que representa 6,4% no ramo da indústria. Aí você pergunta, mas tá aí, como é que fica essa questão do crédito na pandemia? Aí, a questão do crédito na pandemia funciona o seguinte: no início da pandemia, até mais ou menos a primeira quinzena de junho, apenas 1/8 das pequenas empresas elas tiveram acesso ao crédito, seja por instituições financeiras ou instituições privadas. A dificuldade de acesso a esse recurso das pequenas e médias empresas é um problema desde os primeiros dias da pandemia. Vocês viram que várias empresas fecharam justamente por conta disso, não conseguiram se manter porque não conseguiram nenhuma linha de crédito. A gente viu que 1.300.000 empresas fecharam nesse meio intervalo. Você tem 5 meses, quase 6 meses de pandemia, a gente perdeu mais de 1.300.000 empresas. Aí o primeiro programa que foi lançado pelo governo foi o PESE, que era o Programa Emergencial de Suporte aos Empregos. Esse aí previa em média de 40 bilhões de reais que seriam encaminhados às micro e pequenas empresas. E esse crédito ele seria para ajudar a quitar a folha de pagamento. Só que, o governo ele ia entrar com 85% desse valor, que dava em torno de 34 bilhões, e os outros 15 bilhões viriam dos bancos, totalizando em média de 40 bilhões. E só para você ter ideia, os dados do Banco Central diz que até o final de junho, quase 3 meses após o início do programa, apenas 4,5 bilhões, ou seja, pouco mais de 11%, foi liberado. O que é que foi que aconteceu? Tá. Aí você vê, diante desses números ruins, o Senado ele propôs um corte pela metade. Então, foi destinado esse crédito em torno de 20 bilhões de reais. Aí, o governo ele lançou outro programa, que seria o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte. Esse programa era diferente, porque ele previu o quê? Um aporte de 15,9 bilhões de reais pelo governo federal para promover o crédito ao micro e pequeno empresário. Essa linha de crédito era o que ela oferecia. O dinheiro que poderia ser disponibilizado seria no máximo de 30% do valor da receita bruta antes dos impostos em 2019.
Agora meu bigode virou barba. Aí só para você ter ideia, a gente depois que vê esses dados inicialmente, a gente se pergunta, caramba, o Brasil perdeu mais de 1.300.000 empresas. É muita empresa. É muita empresa que deixou de ter vida, que teve a vida ceifada por conta dessa pandemia. O que a gente tem que pensar é quantas pessoas perderam emprego por conta disso. Aí você vai perguntar, será que o governo ele agiu rápido? Eu não vou falar do governo, porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil você ver de onde você vai tirar, principalmente quando você está passando uma fase onde você não está bem das pernas. O governo brasileiro não estava bem das pernas. Mas ele tem que fazer alguma coisa. Dinheiro ele tinha, obviamente. Ele tem que fazer alguma coisa para poder ver se diminuir esse impacto. Até porque aí vocês veem a quantidade de pessoas demitidas que a gente tem hoje por conta dessas 13, mais de 1.300.000 empresas que fecharam suas portas. A gente pode até perguntar qual a importância seria, no caso, dessas microempresas para a economia brasileira. Só para tu teres uma ideia, a micro e pequena empresa, na verdade, ela é o motor da nossa economia. Porque além dela gerar muito emprego, ela normalmente ela é bem distribuída. Então você encontra em qualquer lugar que você for, em qualquer cidade, no interior, seja na capital, você tem várias microempresas, gerando emprego, fazendo com que o pobre ou classe média tenha acesso aos produtos que, se ele fosse comprar numa empresa maior, obviamente que o preço ele seria bem maior. Então ela, inclusive, consegue dar acesso a você a produtos com um preço bem mais em conta. E elas vão estar concentradas, obviamente, na periferia, no interior, nos grandes centros. Eles o que ajudam a distribuir bastante a renda das pessoas. E na verdade é onde o dinheiro circula realmente. Principalmente nos municípios, onde você encontra uma infinidade de micro e pequenas empresas, além dos MEI. Você encontra pra caramba. Aí você começa a perguntar assim, e num cenário assim de pós-pandemia, o que é que vai mudar com menos empresas, menos microempresas disponíveis? Qual seria o efeito a longo prazo? Se a gente for parar para analisar, o efeito ele vai ser muito ruim para a gente, porque você vai ter uma dominância das grandes empresas. Então, o cara que é classe média, o cara que é classe média baixa, ele vai ter que se submeter a ter que comprar uma empresa grande, e ela vai estar monopolizando o mercado e, consequentemente, ela vai ditar o preço. E você não vai ter nenhum tipo de opção de procurar outras empresas, porque só tem aquela disponível ali. Quanto menos microempresas estiverem disponíveis no mercado, menos emprego, menos renda, menos consumidores ativos a gente vai ter também, porque as pessoas estão desempregadas, vão ter que se virar. Não sei se vocês estão acompanhando agora, a gente começou a ter a migração de vários desses empregados que trabalhavam com carteira assinada a procurar abrir seu próprio negócio. Então a gente teve um boom nos mês nesse período agora. Bom, e esse, na verdade, é o grande caminho do risco que o Brasil corre, porque a gente começa a analisar que a cultura do empreendedorismo nesse período ele foi quebrado. Você tinha várias startups crescendo, várias empresas abrindo, e aí veio a contramão, que fez com boa parte dessas empresas, em vez de abrir, fechasse. E o cara que tinha um recurso para poder investir no seu empreendimento e abrir seu negócio, ele parou. Ele disse, caramba, se eu investir agora nesse meu dinheiro, o que é que pode acontecer? Ele pode simplesmente quebrar antes de abrir. E ele prefere o quê? Ter o dinheiro, segurar o dinheirinho dele, porque na hora mais complicada, mais complexa dessa pandemia, ele teria o recurso para subsidiar a sua própria existência. Comprar comida, pagar a conta de água, pagar a conta de luz e manter sua família. Essa é uma opção. Obviamente que ninguém esperava que isso durasse tanto. E a gente pensava que vai durar 2, 3 meses, que era o que se pensava inicialmente. Cara, a gente já está indo para setembro. Talvez a gente vá chegar até dezembro, daqui que essa bendita vacina ela seja aprovada, aí vai levar de 2 a 3 meses, até 6 meses para poder a gente ter que vacinar todo mundo. A gente vai ter vacina para todo mundo de uma vez só. Então você vacinar os grupos prioritários. O sofrimento vai continuar. Vai continuar. Então essa quebra da cultura empreendedora, ela na verdade prejudicou em muito a economia brasileira. Aí você pergunta, e o fechamento dessas empresas poderia ter sido evitado pelo poder público? Cara, a gente tem que pensar. Quando você vê a questão do auxílio, ele para as pequenas e médias empresas, o tempo de resposta ele foi demorado pra caramba. E o que, para piorar mais ainda, na hora que o crédito ia chegar às micro e pequenas empresas, os bancos eles começaram a esbarrar nos seus processos de restrições de análise de crédito tradicional. Então, é uma burocracia para liberar dinheiro para você, é uma burocracia dos infernos para você ter acesso a crédito.
Então eles fizeram do mesmo jeito. E o que é que a gente encontra? A gente encontra que a maioria a gente se depara que a maioria dessas empresas já não estão com seus registros, balanço, certidão negativa, registro de funcionário, tudo disponível na hora, porque muitos estão irregular. Então daqui que imagina no meio da pandemia eu consigo regularizar toda essa situação, eu já quebrei, já fechei minha porta, fica muito complicado. Aí você pergunta, caramba, já que a proposta nossa é analisar a questão do microempresário ele ser inovador na era pandêmica, a gente pode trabalhar inicialmente com duas perguntas. Como inovar quando não se tem dinheiro? Putz, difícil demais você pensar em inovar. A segunda pergunta, como se reinventar quando boa parte dos microempresários abriram seus negócios mais por a questão de necessidade do que por oportunidade. A gente tem muito disso no Brasil ainda, muitos empresários estão aí, mas não foi pela questão da oportunidade, foi por conta da necessidade. E aí a gente começa a analisar o seguinte, cara, pessoal, será que tem saída? Sem dinheiro é possível você se reerguer? Como é que você vai investir se você não tem recurso? Então você vai ter que ser obrigado a ter que buscar alguma linha de crédito. Às vezes você vai, o que é a pior parte, você tem que recorrer a agiota. Você vai pagar um juros altíssimo e talvez você não consiga nem quitar sua dívida, que aí eu não recomendo. Porque sabe que os meios deles não são meios ortodoxos. São os piores meios para cobrar. E aí o que acontece? Como é que eu vou procurar para sobreviver? O que é que eu vou fazer, tentar inovar para que a minha empresa ela continue dando frutos? Primeiro, cara, para você se reinventar, você vai ter que se apropriar ainda mais do mercado que você atua. Você vai ter que se apropriar mais ainda dele. Eita, caiu minha barba. Peraí, bota aqui. Ah, já foi a barba. Vou embora. E aí vê, primeiro você vai ter que procurar se aperfeiçoar, se apropriar mais do mercado, entender melhor como funciona o seu mercado de consumo, entender melhor o comportamento do teu cliente, criar um vínculo de consumo e criar promoções, criar produtos, serviços novos. Vocês estão vendo aí, tá até passando uma série interessante aí na televisão, falando como é que os microempresários estão tentando se renovar. Eu vi até o caso de uma cabeleireira que era dona, o sonho dela era abrir um salão de beleza, e ela investiu dinheiro na reforma, aquela coisa todinha, e teve um incêndio. E aí esse salão de beleza dela, ele pegou fogo. E aí ela praticamente perdeu tudo, mas ela disse, não vou desistir. Então ela foi, buscou uma linha de crédito, conseguiu o recurso, e aí fez uma reforma. Quando está fazendo a reforma, estruturando, comprando, tá tudo novo, lindo e maravilhoso, veio a pandemia. Ela disse, caramba, eu vou ter que desistir do meu sonho. Ela disse, não vou desistir do meu sonho. E ela pensou, eu vou desistir do meu sonho? Eu não vou desistir do meu sonho. O que é que ela disse? Eu tenho que fazer a rodar o meu produto. Então ela tinha um produto lá, começou a criar uns kits de beleza e fazia um tutorial onde ensinava as clientes dela, já tem uma carteira boa de clientes, a se maquiar, a se produzir. E as pessoas perguntavam, mas tu é louca de ensinar elas? Elas não vão mais te procurar. Muito pelo contrário, tem uma demanda absurda por esse kit que ela inventou. E muitas dessas clientes dela são clientes fiéis, porque conseguem consolidar mais ainda a fidelização. Então elas mantêm contato com ela, pedem outros tutoriais, estão loucas para que o salão volte, para que elas possam voltar a fazer o cabelo, a unha, o que for. Então não perdeu o vínculo, ela continua com o vínculo. Então a gente tem que pensar, tipo, qual é a visão que eu tenho do meu cliente, qual é a visão da minha empresa, qual é a missão dela. É importante a gente ter isso aí para poder nortear. Somente no momento desse pandemia, é óbvio que não é fácil você inovar. Primeiro você tem outra oportunidade que você tem, cara, é procurar cursos gratuitos, procura o Sebrae para buscar uma orientação. Tenha certeza que tem bons profissionais, grandes consultores disponíveis lá para você, para te ajudar nesse momento. E é isso, inovar no Brasil não é fácil, até porque a gente sabe que a carga tributária é uma carga muito alta. O governo, ele não é bonzinho. Ele abriu assim, entre aspas, mão nesse momento dos impostos, mas agora quando você voltar a trabalhar, você vai ter que pagar, pô. Você não vai conseguir, por favor, o senhor deu desconto aí para mim, não quero mais pagar o imposto. Não é assim que funciona, não. Você vai ter que pagar. Essa conta fica sempre para o mais fraco, vai ser todos nós. Os micro e pequenos empresários, todo mundo vai ter que pagar essa conta uma hora. E aí eu trago isso aí para reflexão. No momento desse, a gente, por mais que tenha passando por uma dificuldade dessa, obviamente que a parte pior da pandemia já passou, a economia está começando a andar devagarzinho, vai demorar um pouco para se reerguer, mas agora nesse mesmo período, onde fechamos mais de 1.300.000 empresas, a gente já tem 530 mil novos MEI, 533 mil novos microempreendedores,
E o saldo, ele começa a voltar a positivo. Obviamente não dá para confrontar o que fechou e com agora. Mas nós tivemos agora nesse período uma média de 85 mil novas micro e pequenas empresas que abriram suas portas de novo. Então eu estou trazendo esse vídeo para vocês analisarem essa nova realidade, porque a gente sabe que não é fácil fazer com que o Brasil se restarte. Mas já que a disciplina de gestão de micro e pequenas empresas são cenários que nós somos obrigados a analisar, a avaliar. Ser empreendedor no Brasil não é fácil, ser gestor não é fácil. A gente carece de informação, carece de conhecimento, carece de ferramentas de controle, de visão estratégica, de analisar mercado, ver cenário. Tudo isso é importante na hora de tomar uma decisão num processo desse que a gente vive nessa era da pandemia. Ok, meus amigos, vamos dar continuidade nos próximos vídeos. Fique com Deus, até a próxima. Com meus cabelos lindos e maravilhosos, o guru, o guru da disciplina de gestão de micro e pequenas empresas. Fiquem com Deus. Assim, esquecendo um detalhezinho, entenda, viu? Com essa mudança de cenário, quando as coisas voltarem à tona, a gente tem que levar em conta que o perfil do nosso consumidor, se você for levar em conta a questão etária, a questão da idade, ela vai pesar muito na questão de voltar a querer fazer o mesmo que se fazia antigamente. Você vê que os jovens, eles têm um apelo maior ao uso da tecnologia, comprar pelo Mercado Livre, Submarino, onde for. Só que o cara da minha faixa etária passou dos 40, a geração X, a geração X-Men, ela gosta de ver o produto e tocar o produto. Ela gosta de coisa tangível, ela é sinestésica, gosta de ver, pegar, palpar, provar, experimentar, testar antes de levar para casa. A geração mais nova de vocês, ela está muito aberta a essa mudança de cenário, de usar muita tecnologia. Só que a gente não. Vocês viram recentemente, abriu uma loja de armarinho na época, quando o comércio voltou a funcionar. E choveu, caramba, a fila imensa de gente para consumir. A turma tá seca para ir pro shopping, para ir pro cinema, para comer um Bob's, comer um Habib's, comer um McDonald's, McLanche feliz. Todo mundo tá doido para fazer isso de volta. Então a gente sabe que essa mudança de cenário, ela vai voltar, talvez não volte 100% por conta da pandemia, porque a gente dizem, né, alguns estudiosos, que se você faz a mesma coisa durante mais do que 21 dias, é difícil você voltar a fazer as mesmas coisas. Eu acho pouco provável. Eu acho que o consumidor, ele não está disposto a mudar o seu hábito de consumo. Talvez ele migrar até 10, 15% do hábito de consumo dele. Mas mudar tudo, eu acho pouco provável. Então muita coisa vai voltar galopantemente. Quando abrir os shoppings, abrir tudo como deveria antigamente, você ter acesso mesmo, as pessoas vão correr pro shopping, gastar pra caramba o que tem e o que não tem, se endividar. Como é culturalmente, o cara tem 10 cartões, os 10 cartões, trabalha só pagar cartão. Então eu acho que quando a gente voltar, realmente as coisas vão voltar a 90% da nossa rotina. Então é isso aí, fica a dica e vamos continuar com nossas aulinhas, ok? Fica com Deus.